Todos com a paz do Senhor Jesus. Desde já, irmãos, abra sua Bíblia no livro de 2 Pedro, capítulo 3. Nós estamos caminhando para o final da exposição dessa carta. E a gente, na verdade, nós não tínhamos a pretensão de expor toda a carta, mas a sequência é tão óbvia que não dá para não fazer uma série dessa carta. Então nós iremos hoje ler os versículos de 1 ao 9, e na próxima exposição que faremos encerrando, então, essa carta a partir do versículo 10 ao 18. Então, hoje, 2 Pedro, capítulo de número 3, e os versículos do 1 ao 9. Vou pedir a Lucas colocar um pouquinho só de retorno. Tenho certeza que aí na frente está ótimo. Todos acharam? Digo amém. Está ótimo, viu, Lucas? Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, em ambas com o propósito de despertar com lembrança a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. E dizendo: onde está a promessa da vinda? Porque desde que dormiram nossos pais, todas as coisas permanecem desde como no princípio da criação. Porque deliberadamente se esquecem do longo tempo que houve céus, bem como terra, a qual surgiu água, e através das águas pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em águas. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição de homens ímpios. Há, no entanto, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum de vós pereça, senão que todos vocês cheguem ao arrependimento. Pai eterno, no nome de Jesus nós te bendizemos, nós glorificamos e exaltamos o nome santo do Senhor. Te louvamos, meu Deus, por cada canção que fora entoada neste lugar, e todas elas falam da glória do Cristo, do Senhor das nossas vidas. Ao Senhor tributamos louvor e adoração, porque só Tu és digno. E o Senhor já tem nos falado através das canções, e nós, Pai amado, sentimos-nos alegres, porque sabemos que em nome de Jesus Tu tens recebido o culto, o louvor e a adoração da Tua igreja reunida neste lugar.
Agora, Senhor, te pedimos mais uma vez, encarecidamente, confronta-nos com tua palavra. Senhor amado, que a tua palavra possa ecoar nos nossos corações e almas e que os nossos ouvidos estejam atentos e sensíveis ao que o Senhor nos falará mais uma vez nessa noite. Edifica-nos. Nós te pedimos, Senhor amado, que a tua palavra possa, Senhor amado, trazer vida para nós e que o Senhor nos dê desta graça maravilhosa para que possamos, Senhor amado, não somente ouvir, mas sensibilizados pela tua palavra, que possamos, em nós possa ser gerados frutos da tua palavra em nossas vidas. Nós te pedimos assim, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, cada vez que nós vamos lendo a palavra de Deus, a gente vai compreendendo o quão maravilhoso é ouvi-lo e nós cada vez mais descobrimos o cuidado de Deus para com o seu povo em nos instruir para que nós vivamos aqui em Cristo Jesus, a vida que nos está reservada mesmo antes da fundação do mundo, a vida eterna. E Ele não somente nos chama e nos dá a promessa dessa vida eterna, mas Ele nos resgata, Ele nos ensina e Ele trabalha conosco durante o percurso da nossa vida aqui, para que nós sejamos experimentados a viver a vida que Ele nos chamou para viver com Ele na eternidade. E o que o apóstolo Pedro faz nessa carta, e a palavra de comando aqui é relembrar, é renovar, é trazer uma lembrança dos princípios, das promessas de Deus e da vida para a qual o Evangelho nos chamou para viver. E ele faz isso de diversas formas. No capítulo 1, como nós já vimos, já falamos, ele traz essa lembrança, ele nos mostra, o apóstolo Pedro nos mostra qual foi o propósito pelo qual Deus nos chamou, mas mostra também qual é a promessa verdadeira do Evangelho, é vida eterna, é formar em nós o caráter de Jesus, é que o propósito de Deus é nos tornar parecidos com Cristo, enquanto aqui vivemos. E aí, falando desta lembrança, dessa semelhança com Cristo, que é o propósito de Deus para nós, ele também fala do propósito de Deus para nós na vida eterna. E esta vida do reino. E diante disto é necessário, para que tenhamos essas lembranças, que nós conheçamos também as falsas promessas e os falsos ensinos, e como identificá-los. E Pedro faz isso no capítulo 2, não somente mostrando os falsos ensinos, combatendo os falsos ensinos, mas mostrando o caráter daqueles que são esses falsos mestres, que têm falsos ensinos para a igreja, causando dúvida na vida da igreja, e chamando a igreja, chamando os crentes, não somente para que duvidem da promessa do Senhor, mas que vivam uma vida totalmente desconectada dessa vida espiritual, dessa vida eterna para a qual o Senhor nos chamou, para viver da maneira como eles viviam, e para isso deturpam a verdade, ao invés e criticam esta liberdade que temos em Cristo Jesus, e mostram um estilo de vida libertino, dizendo ser isso liberdade. Pedro então vai chamar a atenção dos irmãos e vai mostrar que na verdade essas pessoas que estão falando de uma liberdade, essa liberdade não é verdadeira, porque a liberdade que temos é o conhecimento que temos acerca de Jesus. E vivemos nele, já fomos libertos
liberto de nós mesmos, dos nossos pecados. E a vida que eles vivem é uma vida libertina. E Pedro chega a dizer, olha, na verdade eles são escravos dos pecados e das atitudes dele. E identifica então esses falsos ensinos, e Pedro começa no capítulo 2 ainda, responder essa pergunta, responder esta questão que tem causado intriga, que tem causado dúvida na igreja e nos irmãos acerca da promessa de Jesus. E a pergunta é, espera aí, onde está a promessa da vinda? Ele não disse que viria, mas nós não vimos mudança nenhuma na história. Desde que dos nossos antepassados, as coisas continuam no seu devido lugar. Não há interferência nenhuma, não há razão nenhuma para crermos, para acreditarmos que haverá uma grande mudança ou que haverá juízo, porque todos nascem e morrem desde quando nós conhecemos essa promessa e nada aconteceu, o Senhor não vem. E esse questionamento, Pedro vai responder agora de uma maneira mais contundente, vai bater de frente. E nós iremos ver nessa perícope que Pedro resolve então, depois de falar do caráter dos falsos mestres, das suas atitudes e o que caracteriza a vida espiritual imoral ou imoral dessas pessoas, porque eles negam a vinda de um juízo e porque eles vivem dessa forma. Pedro então, depois de falar do caráter desses falsos mestres, ele então vai responder mais diretamente essa questão acerca da volta de Jesus, ou dessa pseudo-demora, que eles afirmam que Deus está demorando, que o Senhor está demorando para cumprir essa promessa, colocando dúvida, e acabam com isto, colocando dúvida na fidelidade de Deus. Acabam difamando, como Pedro usa aqui, o caminho da verdade. Acabam, na verdade, falando mal do caráter de Deus. Como responder a esta demora? Como responder de maneira bíblica, consistente, àqueles que acham que o Senhor está demorando, que essa promessa está demorando de se cumprir? É isso que Pedro vai fazer, e eu penso que é assim que nós devemos responder, baseado nisto, nestas críticas, nessas zombarias acerca da volta de Jesus, porque enquanto Pedro está falando desses falsos mestres, nós temos visto que a geração que vivemos parece que não espera mais Jesus voltar. Parece que não desejam mais que Jesus volte. Não fala mais, não prega mais, não pensa mais sobre isso. Isso é caracterizado justamente pela maneira como nós estamos vivendo no mundo. Porque a maneira como muitas vezes os crentes estão vivendo é coadunando com os costumes deste mundo. Estão tão acostumados com os afazeres deste mundo, com as obras deste mundo, que não estão pensando na volta de Jesus e já chegam a duvidar e torcer para que esse dia não venha. E isto é claramente revelado quando nós olhamos o estilo de vida que muitos crentes estão vivendo. E a gente vê que essa mensagem da vinda de Jesus, às vezes, soa de maneira desagradável aos ouvidos de muitos de nós, porque justamente nós não estamos acostumados a viver a vida de céu aqui na terra. Mas Pedro vai fazer ainda, como resposta, ele procura primeiro falar do caráter de Deus, que está sendo colocado em xeque aqui por esses falsos mestres. E como Pedro responde? Como é que nós devemos lidar
com estas dúvidas, com esse questionamento. Olha, quem já não ouviu alguém dizer, olha, desde quando eu era novo, desde quando eu me conheço por gente que eu ouço falar que Jesus vai voltar, mas até hoje nada aconteceu. Nada aconteceu. Como responder a isso? E Pedro vai responder nos versículos 3 a 7, que Deus está dirigindo a história. E eles dizem, olha, versículo 1 ao 7. Diz assim: amados, essa já é a segunda carta que eu escrevo para vocês. E o propósito que eu tenho com essas cartas é manter vocês lembrados do evangelho que vos foi pregado. Eu estou parafraseando o texto. É manter vocês lembrados com a mente esclarecida que você já tem. Você já tem conhecimento da verdade. Eu quero manter, o propósito dessas cartas é manter vocês lembrados destes princípios do evangelho, da verdade de Deus, das promessas de Deus para vocês, através do evangelho. E para que vocês recordem, não somente as palavras anteriores que foram ditas pelos santos profetas, se refere lá ao Velho Testamento, tudo que foi dito acerca de Jesus, das promessas de Deus em Cristo Jesus, pelo Evangelho, mas também os ensinamentos, os mandamentos do Senhor e Salvador, do próprio Jesus, ensinado também pelos apóstolos, corroborado pelos apóstolos, pregados, todos os apóstolos pregaram o verdadeiro Evangelho acerca da cruz, de mudança, de transformação, e mostrando a promessa de Deus no Evangelho, que é a vida eterna com Ele. E eu quero manter, o propósito dessas cartas é manter vocês com a mente refrescadas acerca destes princípios, para que vocês vivam e saibam como viver de acordo com o Evangelho que vos fora pregado. E aí ele diz, versículo 3: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. E eles estão dizendo, onde está a promessa da sua vinda? E eles ainda afirmam, porque desde que nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E eles estão mentindo, estão negando a verdade. E Pedro vai fazer essa correção acerca de Deus. Porque deliberadamente eles esquecem que do longo do tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, através da água, pela palavra de Deus, pelo qual veio aparecer o mundo da antiguidade, afogado em águas. Ora, os céus que agora existem, e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesouradas para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. Eles estão dizendo que desde que houve a criação, as coisas permanecem exatamente do mesmo jeito. E Pedro vai não somente trazer a palavra da criação, e Pedro não somente recorre ao livro de Gênesis, mas também Pedro faz uma citação direta do Salmo 94, do Salmo 90, versículo 4, dizendo que um dia para Deus é como 1000 anos e vice-versa. Mas o que Pedro está querendo dizer aqui é que Deus é quem dirige a história. Deus está no controle
do tempo, Deus é soberano e Senhor da história. Deus não perdeu o seu governo sobre todas as coisas. Deus tem conhecimento de todas as coisas e nada acontece fora da vontade de Deus. Tudo, exatamente tudo, conforme, segundo ou conforme a soberania de Deus. E Pedro então chama a atenção dos seus leitores para que olhem para essa soberania e para esse senhorio de Deus, esse governo de Deus, esse controle de Deus sobre a história. E diz, olha, eles estão dizendo que na verdade essa promessa não vai se cumprir, porque desde os antepassados, desde que as coisas foram criadas, desde que nossos pais, nossos antepassados morreram, dormiram, as coisas continuam exatamente como estão. E Pedro vai dizer, não é verdade, porque Deus criou todas as coisas e Ele tem nas mãos o controle de todas as coisas. E aquele tempo que Deus criou a terra e separou as águas, Ele prometeu a Noé e veio o dilúvio e tudo foi destruído, e agora esses céus e terra que agora existem estão reservados para o juízo. Deus está no controle da história e não os homens. O Senhor criou e mantém todas as coisas sob a sua soberania e poder. O Senhor tem controle de todas as coisas. O seu poder é quem sustém, mantém todas as coisas. Deus mantém fiel a sua promessa. E Deus prometeu que haverá um juízo. O juízo vindouro faz parte da promessa de Deus. E a vida como essas pessoas, como esses falsos mestres estão tentando induzir, incutir na vida dos cristãos é justamente, olha, viva tranquilamente, porque não haverá juízo nenhum. Viva como vocês bem quiserem, porque na verdade no final de tudo não vai ter juízo nenhum, porque há muito tempo tem essa promessa, mas ela não se cumpre, nada muda. E Pedro vai mostrar que na verdade Deus é o Senhor da história, e na verdade não é como eles estão falando, porque Deus disse que haveria dilúvio, e Deus também disse que haveria juízo, e o juízo virá, porque Deus é Senhor da história, e Ele é fiel às suas promessas, e Deus continua sustentando. Deus cumprirá todas as suas promessas, de acordo com diz o versículo 7. E Pedro diz o seguinte: ora, os céus que agora existem, a terra que foi criada pela mesma palavra e pela água, né? Tem sido, e o céu e a terra, pela mesma palavra que Deus criou lá no Gênesis, com a mesma palavra que Deus deu e veio o dilúvio, essa mesma palavra se cumprirá com relação aos céus e a terra que agora existem. O juízo de Deus virá sobre os homens ímpios. Então, se estão dizendo que você pode viver de qualquer maneira e que a promessa não vai se cumprir, saiba de uma coisa: Deus é Senhor da história e Ele cumpre todas as promessas. E a promessa de destruição, a promessa de punição, a promessa de juízo sobre aqueles que vivem uma vida de iniquidade se cumprirá, porque Deus mantém a sua palavra. Deus mantém a sua palavra. E Pedro então chama a igreja para olhar para essa soberania de Deus, o controle de Deus sobre a história, e para a sua palavra, que é poderosa e que se cumprirá em todas as suas promessas.
Mas Pedro continua dizendo então, falando desse caráter de Deus, contrastando com o caráter dos falsos mestres. Pedro vai dizer que Deus não somente é Senhor da história, que Ele não somente é soberano e Senhor da história, mas Ele também é o Deus que é o Senhor do tempo. Deus é eterno, Deus não se limita ao tempo, Deus de forma alguma é temporário, Ele é eterno. Versículo 7 também fala isto. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesouradas para o fogo. Estando reservados para o dia do juízo e a destruição de homens ímpios. Versículo 8. Há todavia uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para Deus, o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. De novo, falo para os irmãos, ele está lançando mão, ele está pegando o Salmo 90. E o Salmo 90 justamente pega esse contraste da efemeridade do homem. O homem é passageiro. O homem é como uma erva que de manhã está viçosa, bonita, mas de tarde vem o vento e seca, e a erva murcha. O homem está enfadado à limitação do tempo. Mas Deus não é temporário. Deus não é efêmero. Deus não está limitado ao tempo. O tempo é um problema para nós. E nós muitas vezes ficamos ansiosos diante de muitos acontecimentos e pensamos, parece que não vai acontecer. Paulo vai escrever à igreja em Tessalônica e fala sobre isso. Os irmãos não estavam entendendo, discernindo acerca da volta de Jesus, estavam ansiosos. Da igreja em Atos também, parece que há esses sentimentos, não estavam esperando imediatamente, precisa ser instruídos acerca disso. Nós estamos constantemente limitados ao tempo, e o tempo, às vezes, quando nós olhamos para o tempo e as lutas, as dificuldades e as promessas, parece que as coisas vão fugindo ao nosso controle, e isto é natural para nós, porque nós somos passageiros. E esses falsos mestres pegam esta fraqueza humana e chama a igreja, chama os cristãos para olhar justamente para as suas limitações. Olha, desde que os nossos pais dormiram, desde que nossos pais morreram, eles falam dessa promessa, mas o tempo está passando, eles já morreram e as coisas não acontecem, não vai haver evento nenhum. E as pessoas, então os cristãos, começam a olhar para isso e criar dúvida em seus corações, a duvidar dessa promessa de Deus. E Pedro vai dizer: olha, vocês não devem olhar para a nossa efemeridade, nós somos transitórios, nós não devemos olhar para isso. E Pedro chama os seus leitores, chama a igreja a olhar para a eternidade de Deus. Porque se nós olharmos para a nossa transitoriedade, porque se nós olharmos para as nossas limitações diante do tempo, se nós olharmos, por exemplo, para o Salmo 90, o salmista diz: olha, o homem, por muita robustez que possa ter, pode chegar aos 8 anos, aos 80 anos, mas o que lhe resta é cansaço e enfado. E estes falsos mestres estão chamando com as suas zombarias, né? E Pedro chama eles aqui no capítulo 3 de escarnecedores.
e com seu estilo de vida estão chamando os cristãos a olhar, como dizendo: olha, aproveita a vida enquanto você tem vigor. Viva a sua vida enquanto você tem vigor, porque não vai haver juízo nenhum não. Então aproveita, viva como você bem quiser, como você bem entender. Olha, não vai haver eternidade nenhuma não. Olha, essa promessa aí não vai se cumprir, essa promessa não é verdadeira. Deus não prometeu nada disso para ninguém não. E Pedro vai dizer: não olhe para o tempo que você tem, não olhe para a sua efemeridade, porque Deus te chamou para a eternidade. Ele é eterno, Ele não está limitado ao tempo, mas a sua promessa é que nós herdamos em Cristo Jesus a vida eterna. Deus passou para nós a sua eternidade pelo Evangelho de Cristo Jesus. E Ele virá, Ele cumprirá a sua promessa. E desde o capítulo 1, Pedro fala sobre isto, porque Ele nos prometeu a vida eterna. Ele compartilhou conosco em Cristo Jesus esta característica, a vida eterna para nós. Então não olhe para o tempo. Paulo falando sobre isso em Colossenses, ele fala acerca de Jesus, e Jesus criou todas as coisas, e Ele está acima de todas as coisas. E ele fala, na fala de Paulo, ele diz que nele, em Jesus, subsistem todas as coisas. Ele é eterno. E a sua graça compartilhou conosco a sua eternidade. O que Paulo está dizendo, o que Pedro está dizendo aqui para os seus leitores, está dizendo para todos nós, que diante dessas algazarras, diante dessas críticas, diante desta demora da vinda, da promessa do Senhor se cumprir com relação à vinda do seu Filho, nós devemos olhar e descansar na eternidade de Deus, porque Deus chamou a mim e a você antes da fundação dos tempos para gozar da sua eternidade. Ele não está limitado ao tempo, Ele é eterno, e Ele colocou à nossa disposição, pela morte e ressurreição do seu Filho, Ele nos promete que nele, à medida que cremos no sacrifício e na ressurreição de Jesus, nós herdamos a vida eterna. Ainda que morrermos fisicamente antes deste dia acontecer, antes dessa promessa acontecer, a sua promessa é: nós ressuscitaremos e seremos tomados por Ele para a eternidade, e reinaremos com Ele, governaremos com Ele no seu reino eterno. Essa é a promessa do Evangelho. Estão querendo deturpar isto, mas não olhe para dessas distorções, não olhe para a sua efemeridade, não olhe para a sua transitoriedade. Nós somos transitórios mesmo, nós estamos limitados mesmo, mas não esqueçam que nós em Cristo Jesus herdamos esta promessa de Deus de vida eterna. Deus nos deu o direito de vida eterna em Cristo Jesus. Então olhe para isso. E por último, ainda falando do caráter de Deus, o apóstolo Pedro vai dizer que na verdade Deus não está demorando, mas Ele é longânimo, Ele é paciente, para que todos nós nos arrependamos e gozemos a eternidade com Ele. Versículos 9 e 10 diz assim:
Todavia, uma coisa, meus amados, vocês não podem esquecer, versículo 8, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E ele então continua. Na verdade, o Senhor não está retardando a sua promessa. Alguns estão julgando como demorada. Pelo contrário, ele é longânimo, ele é paciente para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. De imediato nós devemos trazer um esclarecimento. Alguns pegam este versículo 9 para dar base ao universalismo, em que todos serão salvos no final. E esquecem de ver com quem Pedro está falando. Quem são esses todos a que Pedro se refere? Isso aqui não é universalismo. Pedro está falando à igreja. Pedro está falando aos salvos. E eu faço questão de ler novamente o versículo 9. Não, o Senhor não retarda a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para com quem? Com vocês. Com quem Pedro está falando? Com a igreja. E ele não quer que nenhum de vocês pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Se vocês estão querendo se enveredar pelos caminhos dissolutos desses falsos mestres, estão dando ouvido e acreditando de que o Senhor retarda a sua promessa. Não! Deus não está limitado ao tempo. E na verdade Deus está sendo compassivo, misericordioso, paciente para com vocês. Porque o desejo de Deus é que nenhum de vocês se perca. O desejo, o propósito de Deus é que nenhum dos que foram salvos, que conhecem o Evangelho, que foram salvos do Evangelho, se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, arrependa-se, pare de dar ouvido, pare de olhar para estas distorções do Evangelho e olhe para a fidelidade, para a paciência de Deus. E a partir do versículo 10, nós iremos falar, encerrando o capítulo. Pedro agora vai falar com base em tudo isso que eles já ouviram, em todo o conhecimento, e vai falar qual deve ser a atitude desses irmãos, qual deve ser o comportamento deles, diante de todas as promessas do Senhor. Depois de Pedro lembrar todas as promessas do Senhor, depois de Pedro lembrar todos os princípios do Evangelho, depois de Pedro lembrar tudo que lhes fora ensinado desde os profetas, desde o Velho Testamento, tudo que foi aplicado e os mandamentos do Senhor, depois de Pedro lembrar de todas as promessas de Deus e da eternidade de Deus, da longanimidade de Deus, da paciência de Deus, então Pedro vai dizer: olha, é assim que vocês devem proceder. E nesta noite, irmãos, nós somos chamados tal como os leitores de Pedro, tal como o seu público imediato, aqui diante da demora da vinda do Senhor. Talvez alguns estão mais novos na igreja, outros já têm uma história para contar. Talvez alguns já vêm de anos que já ouviram dos seus pais. E às vezes, como o próprio Jesus diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. A gente vê cada vez mais isso acontecendo. Mas sobretudo que nós temos percebido
em nossa sociedade, no mundo como um todo, é que o estilo de vida que muitos crentes estão vivendo não é um estilo de vida para o qual nós somos chamados. Nós estamos vivendo uma vida apenas terrena, acostumados com as coisas deste mundo, e nós não temos pensado na vida eterna, na vida para a qual o Senhor nos chamou. Portanto, não vivemos adequadamente, como diz as Escrituras, e somos sucumbidos pelas tentações e distorções do Evangelho. Mas para isso a palavra de Deus está aqui. E qual foi o propósito de Pedro? Aqueles irmãos. Também o é do Espírito Santo para a igreja hoje. Que nós nos lembremos das promessas de Deus. Que nós nos lembremos dos princípios, das verdades do Evangelho de Cristo Jesus. Que nós olhemos para a eternidade, para a soberania, para o cuidado, para a paciência, para a misericórdia do Senhor. Nós olhemos para a vida que Ele nos tem prometido e vivamos aqui a vida que viveremos na eternidade com Ele. E saibamos que a promessa do Evangelho é que Jesus viria outra vez. Que a promessa do Evangelho é que nós crescemos no seu sacrifício e na sua ressurreição, para que então herdássemos nele a vida eterna. E esta promessa se cumprirá no tempo de Deus, na vida da sua igreja. Vamos colocar em pé, em nome de Jesus. Feche os seus olhos por um instante. E vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai,